Marmoraria Santista, desde 1940, atendendo você, cliente. Trabalhamos com granitos e mármores nacionais e importados. Trabalhamos também com escadas internas, fachadas, lavatórios e revestimentos em geral para seu escritório ou residência. Temos também cubas de qualidade e requinte sofisticado. Aqui você encontra também vasos decorativos e muito mais. Corra e faça já o seu orçamento. Telefone 13 3232 2204 ou WhatsApp 13 99740 3830. Faça-nos uma visita. Estamos localizados na Avenida São Francisco, número 262, no centro de Santos. Acesse também o nosso site e fique por dentro das nossas novidades. www.marmorariasantista.com.br. Boa tarde a todos os web espectadores que nos acompanham. Estamos aqui reunidos para mais uma Operação Saúde, plataforma Conexão 13. Então quem quiser seguir pelo YouTube ou pelas nossas mídias sociais aí, será um prazer estar reunido com todos vocês novamente. E hoje a gente tem alguns temas bem bacanas aí para discutir, que fazem menção ao momento pandêmico no qual nós vivemos. Porém, trata-se de assuntos muito bacanas também, principalmente relacionados ao esporte. E justamente eu tenho comigo hoje, aqui na bancada, representando toda essa questão esportiva, ela que é publicitária, triatleta, já foi atleta de altíssimo rendimento aí, e tem todo um trabalho informativo de coaching, de palestras aí e de orientação para outras mulheres e para todos aqueles que a acompanham. Rosicler Costa, boa tarde, obrigado pela presença aí, bem-vinda mais uma vez ao programa Operação Saúde. Obrigada pela apresentação, doutor Lucas. Tá cada vez melhor, hein? Tá melhorando, tô subindo de nível aí. Muito bom poder estar aqui mais uma vez, novamente, com os nossos web espectadores do Conexão 013 no programa Operação Saúde. E hoje falar um pouquinho mais sobre esporte, né, Lucas? Hoje a gente vai aproveitar que os outros participantes aí tiveram outros compromissos. Acabou ficando Rosicler e eu aqui na bancada. Então a gente vai discutir temas aí mais relevantes à área esportiva, né? Então vamos aproveitar essa deixa aí. Eu queria começar te perguntando a respeito de um tema polêmico aí, a respeito da Copa América, que ficou essa dúvida entre realizar o evento, não realizar. A gente teve na semana passada um posicionamento aí dos próprios jogadores, né, que foram contrários à decisão de se realizar a Copa América, já que envolve outros países também, né? Hoje já a postura já é de que a Copa vai ser realizada. Houve um questionamento acerca das vacinas, né? Os jogadores pediram para que fossem vacinados. A gente teve aí o nosso ministro da Saúde, o Queiroga, se posicionando ele até inclusive falou que mesmo que fosse feita a vacina, não haveria tempo hábil para a imunização desses jogadores, né? Eles não conseguiriam tomar a segunda dose antes da realização do evento. E a gente acompanha através das mídias sociais todas, justamente essa polêmica de realizar a Copa, não realizar. A gente vê determinados setores esportivos, por exemplo, um que tange a nossa área aí, justamente a Confederação Brasileira de Triatlo já se posicionou de que não vai fazer nenhum evento oficial esse ano todo, né, justamente por precaução com a pandemia. Mas o futebol com certeza é diferente, porque envolve valores astronômicos aí, né, interesse político, financeiro, entre outros, e a gente vê aí que de fato a Copa América ela vai ser realizada. Queria perguntar a tua opinião a respeito disso, como que você vê todas essas nuances que tangem esse assunto,
O que você pensa aí, Rose? É uma questão bem difícil de falar, porque a gente às vezes não, acho que sempre a gente acaba expondo a nossa opinião, né, Lucas? Porque com toda essa pandemia, essas mutações, essas cepas, os próprios médicos se veem ali numa situação perdida do que fazer, de como deve proceder. Imagina nós aí que a gente está sempre de fora vendo toda essa situação. Então é realmente a nossa opinião a respeito desse assunto da Copa América. Numa última entrevista, o nosso ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que, aos olhos dele, a Copa América não é um campeonato assim de uma grande dimensão. Então, se a Copa América não é um campeonato de grande dimensão, o que seria, Lucas? Que outro esporte, que outro evento seria um campeonato de grande dimensão, né? Eles prometeram aí fazer de 48 em 48 horas o teste, mas acaba sendo injusto, né? Infelizmente a gente acaba batendo novamente no âmbito da política, no âmbito do investimento financeiro, no âmbito de quem manda mais, justamente para poder comandar aí os grandes eventos, no caso esportivos, tendo em vista aí que quase todos, ou talvez a grande maioria ou todos, os eventos esportivos no Brasil estão aí sendo cancelados. Hoje mesmo recebi a notícia de que o triatlon 70.3 de Maceió, que seria em agosto, foi cancelado oficialmente, né? Então, assim, a gente vai chegando perto das provas, 2 meses antes, os organizadores já estão se prontificando aí, mandando as notícias para os atletas que estão inscritos. Aquelas organizações melhores ainda mandam, agora outras são pegas de surpresa e os atletas, consequentemente, também são pegos de surpresa. Então fica aí a minha dúvida do que seria um campeonato de grande dimensão, já que Copa América não é, né, Lucas? De relevância, né? Isso aos olhos do nosso ministro da Saúde, né? Você vê que o evento esportivo hoje que mais tem público no mundo é o Tour de France, né? Aquela prova de ciclismo, para quem não sabe aí, que dura quase cerca de 1 mês aí, né? E as pessoas realmente vão às ruas acompanhar, né? Na França se mobiliza outros países, a transmissão mundial, né? Assim como o Tour de France, também existem eventos extremamente grandiosos, né? E parece que aqui no Brasil a gente dá uma importância demasiada ao futebol, né? E isso aí entristece a gente porque esses interesses eles se sobrepõem à saúde, a diversos posicionamentos que a gente tem visto até agora, né? Então, o que vale para um não vale para o outro, né? É uma coisa lamentável. Eu acho que essa discussão ela só não ficou um pouco pior ou um pouco mais acalorada justamente porque não houve a possibilidade dos jogadores serem vacinados, né? Uhum. Porque só faltava essa também. Professor sem vacina, transporte público... Os caminhoneiros estão quase fazendo greve agora porque eles querem ser vacinados. Eles querem ser para trabalhar, né? Exato. Os trabalhadores que envolvem o setor portuário, né? Que estão também recebendo carga de outros países diretamente e tal. Então, só faltava esse pessoal ficar sem vacina para o jogador de futebol poder ser vacinado. O cúmulo do absurdo, né? Então, eu acho que está na hora da gente começar a se posicionar também efetivamente contra esses absurdos que a gente vê por aí. A gente há pouco aqui, antes de começar o programa, a gente estava comentando a respeito do feriado de Corpus Christi aí, né? Por exemplo, uma aglomeração sem tamanho na cidade de Campos do Jordão, mas a coisa acontecendo totalmente livre de qualquer tipo de fiscalização. E a gente sabe que o nosso governador ali tem negócios dos mais variados na cidade. Então, obviamente, não vai fechar nada, não vai ter fiscalização, né? E aqui na Praia de Santos a gente vê a guarda municipal pegar uma ou outra pessoa, autuar sem uso da máscara, sendo que a pessoa está realizando uma atividade
ao ar livre, e mais do que isso, né? 80% da população que está caminhando, transitando, ou os banhistas estão sem máscaras, né? Então a regra ela não é clara, não é para a regra ainda é clara, mas não é para todos, né? O cumprimento desses decretos aí eles deixam muito a desejar, né? E a gente vê que setores aí do esporte ligados a modalidades esportivas, eu vejo assim que duas grandes áreas aí do setor econômico brasileiro sofreram muito impacto com a pandemia. A primeira delas foi a parte de eventos, né? Shows, eventos musicais, eventos artísticos, tal, parou por completo, né? E essa parte do esporte também, você vê o próprio pessoal que pratica uma modalidade em específico está sedento aí pela volta dos campeonatos, pela competição, né? A coisa parece que vai se diluindo, vai se perdendo. As pessoas também vão perdendo a motivação daquilo que começaram muitas vezes a praticar por uma proposta de vida mais saudável, né? Então, o campeonato, a competição, ela vem... Quem não está treinando, que não queira melhorar a sua performance, que não queira melhorar seu rendimento, que não queira melhorar a sua composição corporal, que não queira melhorar a sua saúde, né? E às vezes o desincentivo, né? As práticas competitivas, tudo também causa um desânimo nas pessoas, né? Como que o atleta lida com isso? Como os técnicos, né? As confederações gerenciam essa questão? Porque muitas vezes a gente vê que não tem esse suporte ao atleta. O campeonato não vai ser realizado, foi cancelado. Tá, mas e aí? As entidades não são responsáveis por uma satisfação, por um acompanhamento, por um engajamento, por um apoio psicológico? Muitas vezes a gente não vê isso, né, Rose? Não vê mesmo. E as decisões, elas são tomadas até sem um aviso prévio para os próprios jogadores, né? Para os próprios atletas ali dos clubes, enfim. Eu vejo até pela minha filha, ela não é uma atleta profissional, mas ela compete por uma entidade aqui. E assim, tem aquela promessa das competições voltarem, mas é sempre aquela mesma coisa. Chega uma semana antes, alguns dias antes, o evento é cancelado. Então, como você estava falando, né, Lucas? A regra é clara, a regra é para todos, porém nem todos estão obedecendo, nem todos têm as costas quentes para poder falar: a gente vai abrir, a gente vai fazer, a gente vai realizar e não vai acontecer nada. Eu recentemente você falou de Campos do Jordão, recentemente recebi um convite para ir gravar um podcast lá e fui lá, fiquei 3 dias com a minha família, todos os lugares que a gente ia, obviamente de máscara, enfim, tomando todas as precauções possíveis, evitando aglomeração. Mas a própria cidade mesmo, ela tá receptiva aos turistas a qualquer custo, de qualquer maneira. Então, até eu vi assim algumas postagens de algumas pessoas falando: realmente o Covid não chegou aqui em Campos do Jordão. Fazendo um comparativo com a Copa América, né, de futebol, é aquela coisa, os jogadores vão ser vacinados, comissões técnicas vão ser vacinadas, vão seguir todos os protocolos, legal, não vai ter aglomeração. Mas e a imagem, né? Como é que fica? Então, a gente também tem que pensar em tudo. Então, se eu sou vitrine, se eu sou parâmetro, se eu tenho aquela tomada de decisão, se eu tô dentro daquele processo, se eu faço errado, então dá direito para todo mundo também fazer o que na regra é errado. Então acho que tem que ser tudo muito bem analisado. Casos de Covid aqui na região, eu tenho acompanhado aí na mídia, eles estão crescendo. Tem, acho que São Vicente, se não me engano, tá com 100%, parece. Santos tá com 71% de ocupação das UTIs. Então, assim, não é aquela coisa, relaxou, voltou, tá tudo certo agora. Não. A doença tá aí, a doença tá pegando muita gente, tá levando embora muita gente, e cabe a nós termos essa consciência. Então, é muito de se pensar, é muito de pôr em prática aquilo que a gente fala
E se prevenir sempre, né, Lucas? Ô, Rose, você sabe que para profissionais da saúde, né, foram os primeiros a serem liberados para receberem a vacina. Eu não tomei nesse primeiro momento aí, porque eu entendia que eu já tinha passado pelo Covid 2 vezes, né? E de certa maneira eu estava imunizado até certo ponto. E eu atendo somente em consultório hoje, né? A gente só faz um trabalho lá dentro da clínica. Eu não estou na linha de frente de hospital, nada. Então eu entendi que naquele momento ali havia médicos e enfermeiros que estavam na linha de frente e que precisavam muito mais do que eu da vacina. Assim como o primeiro grupo dos idosos lá, que era a faixa etária mais avançada e os mais vulneráveis a qualquer prejuízo de saúde, né, através da doença. E aí eu esperei um tempo, quando eu julguei necessário, eu fiz a vacina. Hoje eu tenho visto assim, aproveitando o ensejo do que você falou, né, o que eu tenho recebido de ligação, de pedido das pessoas, olha, se tiver uma pressão alta, se tiver uma obesidade, se tiver um quadro respiratório, libera a vacina. Você consegue fazer um laudo para mim? Eu acho o seguinte, né? É o que você fala da consciência de cada um. Se a pessoa é paciente lá da clínica, se passa em acompanhamento comigo e se tem realmente uma comorbidade que justifique a vacinação, é obrigação minha ceder esse laudo para a pessoa. Uhum. Agora, por outro lado, eu fico pensando, a pessoa às vezes também não tem nada, mas ela quer dar o jeitinho de tomar uma vacina, de repente tirar a vez de alguém que precise mais do que ela, né? Jeitinho brasileiro, né? Jeitinho brasileiro. Por outro lado, você vê, essa situação ainda está caótica dentro dos hospitais. A gente recebeu hoje até a notícia do desligamento de um colega nosso de bancada aqui do programa, justamente porque ele está atuando dentro das UTIs de hospitais, né? E ele relatou que está com uma carga de trabalho muito grande, justamente por essa alta ocupação dos leitos, né? E a gente vê que, assim, por um lado tem gente querendo dar o jeitinho brasileiro, por outro lado tem mais de 300 mil pessoas só nesse final de semana que não compareceram para tomar a segunda dose, então uma negligência com relação à segunda dose da vacina também, né? Então o cenário está confuso, né? Eu acho que a gente também vê que o caos está instaurado e os posicionamentos, a pessoa reclama que não tem vacina, quando toma vacina muitas vezes não comparece para a segunda dose. Então acho que é cada um fazer a sua parte da melhor maneira possível, né, e contribuir para que isso se resolva. Eu acho que a gente tem uma perspectiva muito positiva de solucionar essas questões todas, porque a população gradativamente está sendo vacinada. Uma coisa que eu vejo que é pouco falado, né? Muita gente hoje já contraiu o Covid, então de certa maneira também já sofreu um processo de imunização, né? Então a perspectiva é que realmente isso vá caindo, essas taxas de ocupação, a taxa de morbidade, né, associada à doença. E a gente tem aí uma promessa de que até outubro qualquer pessoa da população adulta que queira poderá ser vacinada, né? Vamos torcer para que isso aconteça. Você tem esperança nesse sentido ou não? Eu tô no grupo dos 40 a mais, Lucas. Inclusive, ontem eu vi a notícia que tinha acabado de chegar mais de 500 mil doses da Pfizer no aeroporto. Então, vamos esperar aí até umas 2 semanas, mais ou menos, um mês, para essas doses aí serem distribuídas para a população. E qual cidade que vai ficar, né, essas doses? É triste saber que sobraram todas essas quantidades de doses aí para as pessoas que não foram tomar a segunda dose. Muita gente burlando o sistema. Eu vi uma matéria também de um rapaz com atestado de gravidez querendo tomar a vacina. Eu fico pensando, gente, o desespero leva o ser humano a fazer umas coisas assim surreais, né?
um homem chegou com um atestado dizendo que estava grávido para poder tomar a vacina. Ou seja, a quem ele está querendo enganar, né? Então, são umas coisas assim, criando, inventando comorbidades, pedindo atestado para médicos. Gente, não precisa disso, né? Eu acho que é hora, vamos respeitar cada um na sua, cada um no seu tempo. Eu entendo e acredito que, às vezes eu falo isso, eu sou criticada, porque a gente tá vendo de fora, né? A gente tá vendo, às vezes, até com parâmetros de outros países. Eu acredito que a vacinação poderia estar um pouquinho mais acelerada, mas já recebi aí umas bordoadas de gente da saúde dizendo que a vacinação está acelerada, que o Brasil é muito grande, que tem muita gente, enfim. Então, fica aí essa balança do... Será mesmo que estamos sendo vacinados rápido, estamos aí com uma porcentagem boa de vacinação, ou realmente poderíamos estar mais avançados aí no quesito vacinação da população no Brasil, ou não, né? Então fica aí a minha dúvida até. Mas eu tô falando por mim, pelas matérias que eu vejo e pelas críticas que a gente vê de que poderia sim estar mais acelerado. Olha, vou te dar minha opinião. Eu acho que dado, fogueira. Não, mas assim, a gente pegou a pandemia num período extremamente conturbado sob o ponto de vista político, né? Então eu acho que dada essa confusão no cenário político que a gente tem hoje no Brasil, eu até acho que a vacinação tem acontecido de maneira rápida sim, né? O triste é a gente saber que, pô, você vê, AstraZeneca, vacina da Fiocruz, pessoal, é praticamente impossível passar ileso, sem reação, né? Minha mãe tomou essa vacina, passou muito mal. Conheço muitas pessoas que tomaram a AstraZeneca e ficaram muito mal. A Coronavac, a gente tem visto pouquíssimas reações, porém é uma vacina que o resto do mundo não reconhece, Europa, Estados Unidos, né? Então eu acho que assim, dadas as limitações que a gente tem no aspecto financeiro e no aspecto político, eu acredito que até que está indo rápido sim. Mas não tem aquele gostinho de que poderia estar um pouquinho melhor? Sabe não, aquela coisa dúvida. De gente perfeccionista que pode estar sempre um pouco melhor, assim? Não, sem dúvida. Quer ver uma coisa muito simples? Abre para as clínicas, para vacinação privada, né, no setor privado de saúde. Sim, o que eu conheço de gente que fala, olha, eu não vou tomar vacina porque eu tiraria a vez de alguém, já que não está ainda na minha faixa etária. Mas se eu pudesse pagar pela vacina... Eu pagaria. É um direito que a pessoa tem. Então eu acho que nesse sentido, sim, tem coisas para a gente fazer nesse aspecto, né? Agora, queria trazer de volta aqui nosso assunto para a área do esporte. E vamos explorar isso aí que não é todo o programa. Hoje tá dominado, Lucas. Vamos falar sobre isso. Mas você vê, a gente citou a questão da Copa América e a gente tá há pouquíssimo tempo aí dos Jogos Olímpicos também. Né? E foi muito engraçado porque eu andei vendo umas seletivas de atletismo que aconteceram na Praia Grande, aqui na nossa região, e algumas seletivas da natação também. Né? Então eles fizeram as principais tomadas de tempo para os atletas se classificarem frente aos índices olímpicos e depois eles fizeram uma espécie de repescagem para os atletas que tinham tido Covid, né? E a gente fica pensando como é que o atleta ele vai ter condição competitiva pós-Covid, né? A gente sabe que por diversos programas aqui a gente já abordou esse tema. E as sequelas pós-Covid, elas precisam ser tratadas, né? E elas deixam o organismo completamente minado, né? Então, você vê que é muito confuso esses cenários, posicionamentos, né? Eu ainda perguntei para um rapaz que eu conheço aí que tem índice olímpico esses dias, eu falei, mas você está confiante de que vai ter Olimpíada, né? Ele falou, não, vai. Por outro lado, a gente vê a população do Japão não quer, é contra a Olimpíada, porque eles têm medo de receber o resto do mundo lá e ter uma piora nos índices deles. Por outro lado, a realização de uma Olimpíada sem público é prejuízo para o país, né? Então, é muito confuso esse cenário todo. Na tua opinião, você acha que vai rolar mesmo a Olimpíada ou não?
É bem difícil de falar sobre isso, viu, Lucas? Eu vejo, acompanho alguns atletas aí que já estão com as vagas olímpicas aí. A gente teve recentemente as tomadas de tempo e as vagas da natação, que foi feita com todo o protocolo, com todo o cuidado. Eu acompanhei, assisti. Então a galera tá bem assim, esperançosa. O pessoal ainda continua treinando forte, participando de seletivas, tomadas de tempo, tanto Olimpíadas, atletas olímpicos quanto paralímpicos. A esperança é aquela coisinha assim que ela sempre é a última que morre, né? Voltando ao assunto política e investimento financeiro, vamos ver quem vai falar mais alto, né? Se é realmente a grana, o investimento, todo aquele contexto, toda aquela festa, todo aquele grau de importância que tem historicamente falando uma Olimpíada, que o ano passado já não tivemos, versus população que não quer, né? Eu tenho uma amiga minha que ela tá morando lá no Japão e ela falou pra mim que lá a doença Covid mesmo, ela já tá mais ou menos controlada. O que tá pegando mesmo é H1N1. Então, assim, a gente vai ter uma briga ali de poder, eu acredito. Mas se eu puder... Mais uma vez, né? Como sempre. Mas eu ainda tenho, assim, cá comigo e vai rolar. E quanto ao cá comigo... Gostou, né? Quais são os planos esportivos hoje da Rose triatleta aí? O que a gente pode esperar aí? Olha, Lucas, a Rose triatleta, ela passou na pandemia, como todo mundo, para uma evolução, assim, da vida e mental também, né? É a famosa mudança de mindset, a mudança de pensamentos, a mudança de opiniões. Eu estou inscrita em 2 provas, aliás, 3 provas, que é o Ironman Brasil, que era para ter sido ano passado, foi para esse ano maio, só que não teve, foi para novembro, dia 5 de novembro. Eu também estou inscrita para o Ultraman da Flórida, que era para ter sido agora em fevereiro de 2021, e eles passaram para 2022, dando também a opção do atleta ir para 2023. E o Capixaba de Ferro, que era para ter sido em março, e aí eles passaram para 2 outras etapas, uma em agosto e a outra em outubro. Mas serviu bastante assim para eu rever, né, os meus conceitos na vida e também poder me dedicar um pouquinho mais, não só a parte esportiva, porque isso é meu, isso eu gosto, mas também a parte profissional. Então eu comecei assim a tirar projetos do papel, comecei a rabiscar alguns outros projetos, mas sempre alinhando ali o âmbito profissional, esportivo, família, que é a bandeira que eu levanto, né, Lucas? É a bandeira do equilíbrio, é a bandeira do ser feliz, você poder ter qualidade de vida, poder fazer aquilo que te move, aquilo que você gosta. E eu acho que a pandemia ela veio também para isso, né? Pessoas que não faziam nada começaram a fazer, pessoas que não gostavam começaram a gostar, porque se deram essa oportunidade de ter um momento aí de introspecção, de isolamento, de poder bater um papo consigo mesmo para ver realmente aquilo que a pessoa quer fazer. Então, eu de esporte tô assim. As pessoas perguntam, você tá treinando? Eu falo, não, tô só me exercitando. Você sabe, treinamento, quando ele é mesmo levado a sério, ele é mais sério, né? A brincadeira fica mais séria, você tem que se dedicar, tem que treinar diferenciado. Agora, só como qualidade de vida, saúde, aí já é numa outra pegada, já é num outro ritmo, já é numa outra intensidade, dedicação, enfim. Então eu tô hoje cuidando da minha saúde e do meu trabalho, colocando aí os projetos em prática. Bom,
Primeiro aí com relação a Rose triatleta, eu vi que os planos são ambiciosos, viu? Não é nada muito simples não. Ultraman de novo. São Coisa ambiciosos. vai pegar fogo. Mas eu queria até fazer uma observação, aproveitando o gancho de algo que você mencionou aí. Que é justamente essa questão de se manter treinando. De que forma, né? Se manter para ter uma qualidade de vida, para executar a modalidade que gosta, que dá prazer e tal, ou se manter em alto rendimento a qualquer preço? Porque eu vejo muita gente fazendo isso aí, que envolve o nosso meio aí. Não, eu estou treinando forte porque quando tiver uma competição eu vou estar pronto. Gente, não é assim. Treinamento envolve periodização. Você não vai ficar no ápice da tua performance física o tempo todo. E se você insistir nisso, a tua imunidade vai cair, vai lá no pé. Você vai sofrer consequências disso. Então, um treino para se manter ativo dentro da modalidade, mas se preservando também com relação ao momento que a gente vive. E a imunidade é algo que tem que ser pensado a todo instante, né? O treino de manutenção ele precisa ser feito fora da loucura, né? A gente convive aí com muita gente que treina com as assessorias. A gente vê que a assessoria, quando junta todo mundo para treinar, você pode contar nos dedos a assessoria que não faz isso. O treino ele vira competição, vira campeonato, né? A disputa entre um e o outro e tal. É legal pela socialização, tudo bem, tem sua valia, mas tomaria um pouco de cuidado nesse sentido, porque periodização é uma coisa, né? Treinamento exige periodização e manutenção do treinamento. Você vê que a própria Confederação Brasileira fez um manual para os atletas no início da pandemia, pedindo para eles, né, solicitando que os treinamentos fossem feitos a fim de ter uma manutenção, uma continuidade dos treinos sem extremos em termos de intensidade, justamente para não comprometer a questão imunológica, né? Você deve observar também muitos desses excessos entre os atletas, né? Tenho observado muito, Lucas. Vou falar da nossa área, né, que é o triatlon. Um outro fator também, que com a pandemia aumentou demais, foi o uso da bicicleta. Então a gente sabe, assim, a gente vê muitas pessoas que não pedalavam começando a pedalar. Eu mesma sou uma pessoa que recebi muitos pedidos, assim, de ajuda, de orientação, de dicas para, principalmente, os iniciantes e, mais especificamente, para as iniciantes mulheres que aproveitaram aí a pandemia para comprar uma bicicleta, para poder se exercitar, para poder ir com a galera que antigamente não era palpável e hoje é. Eu vi uma notícia de que a gente tem a TCC, né, que é a área de treinamento para ciclistas e corredores aqui em Santos. Para quem não sabe, fica na ponta da praia e ela é fechada, é uma área fechada das 4 às 6 da manhã, ali perto da Balsa, entre Canal 6 e Balsa. E deu tão certo essa ideia, eu particularmente achei ótima essa iniciativa, né? Inclusive estão aumentando, parece, mais um dia, né, Lucas? Para as pessoas poderem ir lá treinar, exercitar, até porque é um horário muito bom, principalmente para quem trabalha, tem horário, né? Excelente. Ótimo. Horário. Não é cedo, é no meio da noite, né? Não, eu confesso que dá preguiça, mas tá lotado, Lucas. Lotada. Não, os esportes outdoor em geral cresceram muito demais. Na pandemia, né? E o ciclismo principalmente, a gente vê assim, a mulherada começou a pedalar. Muito. Até quero mandar um abraço pro Fábio Matos, Paulo Silvestrini e o Tárcio Rosário, porque eles têm feito um trabalho muito bacana. Né? Muito bacana. Cláudio Diegues também, de inserção dessas pessoas aí, que começam praticamente do zero, né? Mas estão partindo aí para uma atividade outdoor, prazerosa, e você vê que o pessoal, muita gente tem pego gosto mesmo, e o ciclismo principalmente cresceu demais, né? Cresceu demais. A gente acompanhou aí na pandemia, principalmente no ano passado, muitas matérias, muitas notícias de fabricantes não terem mais bicicleta para pôr à venda, né? Nas lojas, as fábricas estavam pedindo
lotado, eles não tinham mais mão de obra para poder fabricar a bicicleta. Então a gente vê aí que essa demanda, essa procura de compra de bicicleta aumentou muito. Eu confesso que eu fico muito feliz mesmo, porque principalmente o ciclismo feminino é um esporte que ficou um pouco esquecido. Não, você está vendo hoje, na realidade, resultado de algo que você incentivou desde lá de trás, né? Exatamente. E você quebrou muitas barreiras nesse meio aí, porque sabe que uma mulher treinando para alta performance, no meio de um bando de homens, sofre preconceito, Nossa, tem um monte de demais. estigma, né? Demais. E você vê que hoje já tem uma certa facilidade da mulher entrar nesse universo aí, né? E na realidade a gente deve a você boa parte desse trabalho aí de desmembrar, né? Abrir caminhos aí, né? Hoje a coisa tá mais fácil nesse sentido. Tá bem mais fácil. Obrigada pelas palavras, Lucas. Para mim é um prazer enorme ter estado à frente aí de algumas quebras de paradigmas, porque infelizmente essa palavra que você falou aí, que é o preconceito, ele existiu na minha vida, continua existindo, e a gente tem que batalhar aí para ele parar de existir. Então eu fico muito feliz mesmo, de verdade, quando eu vejo principalmente assessorias na qual tem ali o seu técnico, o seu criador daquele projeto, homens, podendo auxiliar e ajudar mulheres aí nessa empreitada de, às vezes, até aprender a andar de bicicleta, né, Lucas? Porque muitas vezes as mulheres, elas nem sabem andar. Por quê? Tem vergonha, porque não querem, não tem quem ensine para elas. Então, poxa, parabéns aí mesmo pelo trabalho que muitos técnicos, muitas assessorias estão fazendo. Vou aproveitar, vou fazer uma propaganda, fazer um spoiler, divulgação. Quinta-feira agora, às 19 horas, no perfil do Elas São Tri, da Andréia e da Lu, sou super fanzaça do trabalho delas. Elas têm esse perfil do Elas São Tri. A gente vai fazer uma live justamente falando sobre segurança no ciclismo, principalmente para as mulheres. Porque recentemente a gente tem aí algumas, não foi uma só, notícias de mulheres que caíram, se machucaram, umas mais graves, outras nem tanto. Então a gente vai falar justamente sobre isso, sobre a segurança no ciclismo, que esse é um dos fatores, né, Lucas, que tira muita gente desse esporte. Além de tirar, é um fator que às vezes impede a entrada das pessoas no ciclismo. Por quê? Porque a gente não tem segurança, porque as pessoas não respeitam. Enfim, então essa segurança ela vai ser abordada aí nesse nosso tema. É exclusivo para mulheres, a gente vai falar de mulheres, mas os homens, obviamente, estão convidados, né, a participar aí dessa live, expor suas opiniões e a gente fazer isso, a gente sair ali daquela zona de conforto e poder divulgar não só o esporte, mas todas as dificuldades e os problemas que esse esporte em especial tem aí na vida das pessoas. Inclusive, muito do preconceito aí você fica querendo andar na frente do pelotão, passando... Ai, já tive muito. O homem não quer deixar a mulher andar na frente, é impressionante, mas até hoje ainda rola esse tipo de comportamento, né? Rola sim. É triste, Lucas, mas rola. Mas com relação a essa questão de segurança que você falou, né? A construção e a implantação, né, dessa área de treinamento para ciclismo de competição, né? Até a gente... Na realidade, o nosso secretário de esporte, aí, o Gelásio, né, junto ao endossamento do nosso deputado também, Paulo Miyashiro, fez com que perpetuasse essa área de treinamento. Agora, recentemente, foi aprovado a autorização de ampliação da área e a implantação de mais um dia, né? Então, vai ser terça, quarta e quinta-feira a permissão para os atletas rodarem lá. Então,
Eu acho que assim, a gente enfrentou tanta dificuldade aí em estrada, porque o ciclismo é uma modalidade que você tem intempéries de tempo, né? Às vezes você sai com sol, volta com chuva, é vento, é pedra, um acostamento, um asfalto brasileiro é de qualidade ruim muitas vezes, né? O principal problema que eu acho, segurança, né? A gente sofreu muito na região aí com questão de segurança e sofre até hoje. É o motorista que muitas vezes ele não tem uma educação a fim de respeitar o ciclista, né? E aí dessa maneira a gente vê que é uma modalidade a qual você fica exposto a muito risco mesmo, né? Muito. E essa área de treinamento, assim, não foi a resolução de toda essa problemática, mas é uma área que você fica próximo da sua casa, né? Numa área urbana com uma segurança maior, um respaldo de outros atletas também, das assessorias, né? Então é muito bacana ver que o esporte cresceu, é um esporte que a gente tem muito carinho, né? É um esporte que sempre foi muito forte na região. O Santos sempre foi um celeiro de grandes atletas e grandes ciclistas e triatletas, né? A gente fica feliz de ver essa evolução aí e a evolução dessa maneira, né? Um crescimento ordenado e consistente. A gente vai voltar com muito mais assunto aí relacionado a essa parte esportiva. Nós vamos só para um breve intervalo e já a gente está de volta. Leoar, Centro Automotivo, peças novas e remanufaturadas. Não perca seu tempo e venha conhecer o melhor centro automotivo da Baixada Santista, com serviços diferenciados e o melhor preço para você, cliente. Aqui você encontra serviços em ar-condicionados automotivos, manutenção preventiva, direção hidráulica, elétrica e mecânica em geral. Venha e faça já o seu orçamento com a gente. Telefone 13 3877 1000 ou WhatsApp 13 99761 6782. Se preferir, faça-nos uma visita. Estamos localizados na Rua Comendador Martins, número 147, na Vila Matias, em Santos. Para realizar exames, o que você leva em conta na hora de escolher o laboratório? Confiança, credibilidade, tecnologia, respeito à vida. O Célula Mater tem tudo isso e muito mais. O Laboratório Célula Mater investe em tecnologias que visam benefício exclusivo da vida. São equipamentos de última geração que agilizam resultados de exames e promovem mais qualidade de vida para a população. Modernos maquinários garantem até 800 testes por hora nas áreas de hematologia, bioquímica, coagulação, toxicologia, além de um rápido e preciso analisador de íons. O atendimento é humanizado para priorizar a individualidade e privacidade de cada paciente com ética e transparência. As unidades mantêm um padrão de conforto, descrição e fácil acesso para bem atender mais de 100 operadoras de saúde, além de realizar exames particulares com preços reduzidos. É o compromisso com a vida em primeiro lugar. Quem examina qualidade prefere o Célula Mater. Laboratório Célula Mater, investindo em tecnologia em benefício da vida. Bem, amigos, ouvintes, web espectadores, estamos de volta aí para a etapa final do nosso programa de hoje, Operação Saúde. Sempre gostei quando o locutor vinha do intervalo do jogo de futebol e falava: vamos para a etapa complementar, né? Tô seguindo. Agora é a tua vez, hein, Lucas? E a gente falava ainda há pouco aí a respeito das modalidades outdoor que cresceram muito durante essa pandemia, né? Até por uma questão de acessibilidade, porque muitas academias e estúdios ficaram um período aí com restrições bem severas, né? E a gente teve crescimento de vários esportes que são praticados ao ar livre. E a gente citou muito a questão do ciclismo, o triatlon, mas a gente observa também que alguns outros esportes, o próprio frescobol, que é não só frescobol, mas o tamborel, que é muito marcante aqui na nossa região, a canoagem em si, né? Outras várias modalidades aí cresceram. A própria corrida de rua, né? Então, muito legal ver essa busca das pessoas aí, não só em arrumar uma alternativa que fosse viável à continuidade das atividades físicas, mas praticá-la de forma segura, né?
sem se aglomerar em ambientes fechados e tal. Hoje a gente vê, na realidade, ainda algumas academias, algumas coisas assim funcionando meio que na clandestinidade, né? Você deve ter observado isso também. As pessoas ainda chegam em busca de orientação, assim, te pedindo um esclarecimento, querendo treinar a qualquer custo, uns menos, outros em excesso. Como que tem sido essa questão para você? Lucas, eu acho que as pessoas hoje querem se mexer, sabe? Querem se movimentar, querem pelo menos tentar estar saudáveis. E uma coisa que eu percebo, que eu percebi na pandemia e que para mim é uma coisa muito positiva e muito legal. Infelizmente, a gente vive num mundo de preconceitos. E às vezes você saía para correr, por exemplo. Vamos falar de Santos, tá? Para eu fazer um comparativo do que eu quero falar. Se você falar para correr, eu vou correr em Santos, né? Vou sair para correr. O que te vem à mente? Você vai correr aonde? Na praia. Então, se a pessoa saiu para correr, ela tá na praia, ou no calçadão, ou na areia, enfim. E uma prática que eu percebi que cresceu demais foi a galera correndo nas ruas, qualquer lugar. Então, assim, para eu sair para correr hoje, eu não preciso chegar até a praia para dar o start no meu Garmin, por exemplo, para dizer que eu saí para correr. Eu já saio de casa. Então, eu faço um aquecimento, ou então ando até a esquina só para dar aquela aquecida no corpo e pronto, já dou o start ali. Então, eu me deparo com muitas pessoas hoje correndo pelas calçadas das ruas, pelos canais, pelas ruas, o que não era algo normal. Eu confesso a você que eu não via as pessoas correndo, a não ser perto de box de crossfit, na qual tem aquelas atividades que eles fazem, né? Que tem a corrida em volta ali do quarteirão, eles saem ali para correr. Mas fora disso, o pessoal mesmo, o atleta, o praticante de atividade física que corre, ele ia até a praia para correr. Então, eu particularmente achei bem bacana, totalmente livre de preconceitos. É uma prática que já acontecia muito fora do nosso país. Você vê Estados Unidos, a galera sai para correr em qualquer lugar, sem vergonha, sem preconceito, sem absolutamente nada. Mas que aqui ainda tinha aquela coisinha de que, olha, a pessoa tá correndo na praia, que nada a ver, que tá correndo na rua, que nada a ver, que isso e aquilo. Então, e fora que a corrida é algo prático. A pessoa vai, põe um tênis e sai para correr. Como tudo na vida, existem as consequências, né? Então, eu acho que a consequência ela vai existir quando a pessoa ou começa a fazer algo que para ela é completamente diferente. Vamos supor uma pessoa que era sedentária e do nada saiu correndo 10 quilômetros. Algum efeito no corpo daquela pessoa vai acontecer, vai existir. Seja uma lesão, seja uma dor, enfim, é algo que a pessoa não estava preparada. Então, as pessoas às vezes perdem a noção dessa linha limítrofe aí, do que dá para eu começar a fazer, ou do que eu estou fazendo que eu não fazia e está em excesso, e com certeza vão vir essas consequências. Às vezes o medo de procurar algum profissional, o medo de ir para uma academia e ter a orientação certa com o profissional certo, tá deixando também um pouco as pessoas a fazerem aquilo que não estão preparadas. E tem que entender que para toda ação tem uma reação e para toda inconsequência tem a sua consequência. Então, eu sempre, quando as pessoas me perguntam alguma coisa, a primeira coisa que eu falo é: procure uma orientação, procure um profissional, não só na área da educação física, mas na área médica, fisioterapeuta, enfim, nutricionista, enfim, a pessoa tem que pelo menos procurar ter uma base de um mínimo de conhecimento profissional para começar a fazer as coisas.
Então, esse é o meu ponto de vista aí em relação a essa linha limítrofe aí das pessoas procurarem a atividade física agora nessa pandemia. Eu vejo que o esporte, ele mexe muito com autoestima, com ego, com vaidade, né? Então é muito comum a gente notar excessos dentro do esporte, né? Eu mesmo já brinquei com vários colegas nossos aí, falou, ó, você tem grande e sérias tendências ao vício, né? Ainda bem que tá no esporte, porque senão ia dar problema em alguma outra área aí, né? Mas você sabe que quando eu me especializei em medicina do esporte, o meu sonho era como que a máquina humana pode trabalhar no seu grau máximo de excelência, né? Então, como é que pode estar tudo alinhadinho para você tirar proveito o máximo possível do organismo? Seja no esporte ou seja na esfera cognitiva, memória, raciocínio, padrão oxidativo, inflamatório, manutenção de tendões e cartilagens, né? Porque assim, a gente quer o máximo de regulagem do carro, a gente quer o máximo de regulagem do nosso computador, do nosso celular, mas e o corpo humano? Pô, às vezes a pessoa acha que é treinar e depois comer bem e acabou, tá resolvido. Não, às vezes você está querendo exigir que o motor ande a 80 por hora em primeira marcha, né? Tá faltando subsídio para você respaldar a máquina humana, né? Então, isso me atraiu muito, poder alinhar essas questões, e eu fui trabalhar com os atletas de fato, né? E depois de um tempo, o que eu observei? Pô, as pessoas comuns, elas às vezes... Hoje é o meu modo de pensar e é uma coisa particular minha, né? Eu acho que as pessoas comuns que estão envolvidas com uma prática desportiva, elas querem melhorar seu rendimento no treino. Quem que não está treinando sistematicamente que não quer melhora? Todo mundo quer. As pessoas querem perder gordura, melhorar a massa magra, né? Melhorar a composição corporal, isso todo mundo quer. Mas às vezes o treino da pessoa corresponde a 10% do dia a dia dela. Então depois ela vai ter que produzir muito no trabalho, dar conta de casa, de conta de filho. Ela tem toda uma rotina atribulada aí, uma série de atribuições onde ela tem que desenvolver tudo bem. Ou seja, ela tem que fazer tudo sob performance. Então eu acho que esse trabalho é um trabalho para todos, feito sob o ponto de vista da prevenção mesmo. Hoje a gente tem que manter um padrão inflamatório baixo no organismo, repor tudo que é vitamina e mineral que é necessário. Não basta ver o padrão referencial do laboratório achar que tá bom, tem critérios para otimizar todos eles, padrão hormonal, né? Então as ferramentas estão disponíveis aí para serem usadas. Então eu acho que quando você fala dessa questão de profissional, lógico, eu estou defendendo o meu ponto de vista aqui, que é um ponto de vista médico, mas eu acho fundamental o trabalho que eu vi você realizar lá de trás, né? Que é ter ido buscar um fisioterapeuta para cuidar da carroceria, da funilaria, né? O médico para cuidar da mecânica, né? Ou seja, no sentido figurado, uma série de profissionais para dar suporte a fim de que você fizesse um trabalho aí de excelência sem prejuízo da saúde, pelo contrário, né? Trabalhando prevenção desde o início. Com certeza, Lucas. Isso é uma fala minha, assim, muito forte, porque eu acredito muito nisso. Principalmente, você tocou num assunto que ele é bem delicado, que é o ego, né? As pessoas procuram o esporte para uma qualidade de vida, para uma sociabilização, só que às vezes elas chegam num cenário, um ecossistema fechado ali, na qual isso tudo é segundo plano. E o primeiro plano é o que você pode mostrar para os outros, materialmente. Esse que é o pior. E a pessoa esquece daquela origem dela, lembrando que ela era sedentária, que ela está ali em busca de um objetivo pessoal e acaba, às vezes, investindo em máquina, em tecnologia, em matéria, e esquece dela mesma. Então, assim, não é todo mundo, claro, mas a gente vê isso num cenário crescente, na qual as pessoas esquecem de investir nelas. Então, o dinheiro para bicicleta cara tem, o dinheiro para o tênis caro tem, o dinheiro para o capacete e para sapatilha caros tem, e às vezes falta o dinheiro para um médico,
uma massagista, para uma nutricionista, para um bom suplemento, porque às vezes a pessoa, mas eu não sou atleta profissional para tomar suplementação. Não importa. A partir do momento que você sai da faixa de um sedentário e entra para um praticante de atividade física, você tem que suplementar, porque o seu corpo ele consumiu além. Então, você não vai colocar coisas a mais para dentro do seu corpo. Você vai suplementar aquilo que o seu corpo consumiu com aquela prática esportiva. Então, às vezes as pessoas não entendem isso. Elas acham que não precisa. Então, a gente tem que olhar isso com um olhar de ser humano, porém, um ser humano diferenciado, que é isso que nós somos. Um praticante de atividade física, que pratica uma atividade física um pouquinho além, ele é diferenciado. E a pessoa tem que se enxergar assim, como uma pessoa diferenciada, né, Lucas? Não é uma pessoa que acorda, vai pro trabalho, leva os filhos na escola, volta, deita e dorme. É um outro tipo de metabolismo, é um outro tipo de consumo de energia, de consumo de vitaminas, completamente diferente de uma pessoa que pratica atividade física. E é engraçado que no esporte a gente vê muito da seguinte situação, né? O pessoal fala, tô tendo cãibra, tô sentindo fadiga, não tô tendo uma resposta de recuperação, e o colega fala, toma isso, toma aquilo. Ou então a minha genética é assim, né? E tem coisas que são fáceis de serem resolvidas, mas eu acho que às vezes precisa desse acompanhamento mesmo, né? Eu tenho pacientes que tiveram resultados muito bons assim com o acompanhamento, com o tratamento, e eles são questionados o tempo todo, né? O que eu faço para ficar desse jeito aí? Então, aí é de cada um, né? Tem gente que fala, olha, faz isso, toma aquilo. Tem gente que fala, procura o profissional da área correta, né? É como o pessoal me perguntava no começo da pandemia, o que você acha da vacina? Devo tomar ou não devo? Gente, eu sou médico, como é que eu vou falar que eu sou contra a vacina? É a mesma coisa o padre falar que é ateu. Né? Então, assim, a vacina foi produzida muito rápido. Não, foi produzida no tempo correto, porque não teve interesse de indústria farmacêutica para barrar a vacina, não teve interesse político de comitê de ética para barrar a vacina, e foi a cúpula de cientistas do mundo todo trabalhando ao mesmo tempo, né? Coisas que a gente não vê na produção de uma outra vacina, né? Então, eu defendo aquilo que eu tenho conhecimento e que diz respeito à minha área. O que não tem, a gente deixa para o colega, o outro profissional resolver, né? Mas é importante que as pessoas busquem e acessem esse tipo de conhecimento aí para praticar o esporte, né, com qualidade, né? E aquilo ser prazeroso, proveitoso, preventivo e saudável, né? Porque senão é algo que de repente está depondo contra a saúde da pessoa, né? Com certeza, Lucas. Eu levanto a bandeira mesmo do saudável, da qualidade de vida, do esporte na vida das pessoas, porque existem alguns fatores que a gente sabe que eles são prejudiciais para o corpo e para a mente do ser humano. Não é da pessoa em especial, é do ser humano em si, né? E o sedentarismo, o estresse, eles levam a pessoa à depressão, levam a pessoas a doenças da mente, doenças do corpo. Então, eu levanto mesmo a bandeira do esporte, da qualidade de vida, da prática esportiva, nem que seja meia hora, 3 vezes por semana, para a pessoa poder ali gerar, fabricar aquela endorfina, serotonina, hormônios do prazer, hormônios da felicidade, em prol da qualidade de vida, né? Ser atleta de alto rendimento, eu falo que a gente já principalmente nós mulheres, nós somos já atletas de alto rendimento da vida, porque o que a gente faz, às vezes, demanda uma energia tão grande que às vezes a gente se depara com a pergunta, como é que eu consigo fazer tudo isso? Então, assim, uma coisa é ser atleta do esporte profissional e ganhar dinheiro com isso, viver disso. E outra coisa é trazer o esporte para sua vida, para você tê-lo como uma ferramenta e poder falar, não, eu sou realmente uma atleta de alto rendimento da vida,
eu consigo aliar, eu consigo equilibrar a minha vida pessoal, familiar, trabalho, enfim, aquele meu propósito de vida. Então são coisas completamente diferentes, mas que elas devem ser explicadas, né, Lucas? Porque às vezes as pessoas falam, então você acha que eu tenho que fazer o que você faz, Rose? Não, ninguém tem que fazer o que eu faço. Cada um tem que fazer aquilo que está ao seu alcance. Hoje o dia para mim foi um pouco corrido de manhã. Eu pedalei lá, eu tenho um rolo em casa, pedalei 40 minutos. Quando que 40 minutos é um treinamento para um Ironman? Não é, mas eu fiz. Eu poderia ter falado, eu só tenho 40 minutos hoje, então eu não vou fazer. Não, fui lá, fiz, subi na bicicleta, 40 minutos. É o que deu. Então, o meu treino de hoje é o que deu. Então, é isso que eu falo para as pessoas. Se dá, faça. Pouco ou muito, mas faça. É melhor do que não fazer. E lembrando que assim, eu sempre falo pro pessoal, o corpo humano, ele não foi feito para ficar parado. Não. Você atrofia, você perde massa muscular, você tira qualidade de tendão, você perde lubrificação de articulação. Não é feito para ficar parado em hipótese alguma, né? Queria só complementar algo que você falou a respeito da suplementação. Suplementação, a gente tem mania de atrelar o esporte. E a suplementação ela foi criada com intuito clínico, principalmente porque os principais suplementos são frações alimentares. É uma proteína que você extrai do soro do leite, é a glutamina, que já é um peptídeo existente na nossa alimentação, é a creatina que está presente na carne, é o aminoácido, né? Então, assim, a maioria dos suplementos são frações alimentares. Hoje a gente tem estudos muito bacanas e evidências muito fortes da suplementação, trazendo muita vantagem assim para os pacientes idosos, para uso de soluções interais dentro de UTIs, né? Pacientes que se alimentam por sonda. Aliás, nessas soluções aí, já além da alimentação, já vem presente a glutamina e alguns aminoácidos nessas soluções, né? A gente vê assim o whey protein sendo usado para diminuir ou para prevenir Alzheimer, demência senil, né? Porque ela faz uma proteção neuronal. O whey protein, por exemplo, ele aumenta a produção de mucina, que é aquele muco protetor do estômago, né? Então a pessoa tem uma gastrite, ela fica inibindo a acidez do estômago. Aquela acidez ela vai ser produzida o dobro depois do efeito da medicação. Porque o estômago ele é obrigado a produzir acidez para digerir o alimento. Eu falo para as pessoas, por que ao invés de ficar inibindo a acidez, você não reforça o teu fator de proteção natural, que é a produção de mucina? O whey protein faz isso, por exemplo. A creatina tem sido usada para estabilizar tremor de Parkinson nos idosos, né, para evitar sarcopenia, que é essa perda muscular que o idoso tem. Então tem coisas muito bacanas dentro da suplementação que são aplicações clínicas, independente da pessoa ser praticante de atividade física, atleta ou sedentário, né? Desde que ela faça com orientação, tem um campo muito bacana para ser explorado a respeito disso. E se a pessoa está fazendo atividade física de maneira mais sistematizada, aí logicamente cabe uma avaliação da nutricionista ou do próprio médico aí para adequar essa suplementação aí conforme for necessário para a pessoa, né? Bem isso, Lucas. E quebrar esse preconceito, esse paradigma ignorante de as pessoas falarem que suplemento alimentar é doping. Quero até mandar um beijo para minha mãe, Sueli, que o primeiro pote de whey protein que eu comprei ainda estava na faculdade. Cheguei da aula, ela tinha jogado tudo na privada, achando que era bomba, né? E hoje, Rose, engraçado, hoje ela faz uso de glutamina e whey protein diário. É mesmo? Olha o quanto bom você fez para sua mãe aí, para ela poder suplementar sabendo, porque ela teve a orientação correta, ela teve a informação correta, porque esse é um preconceito ainda muito grande, né, Lucas? As pessoas associarem a suplementação com bomba, com doping, tá se dopando. Isso é uma coisa que eu já ouvi muito, principalmente lá no começo, mas que eu acho que agora a indústria dos suplementos, juntamente com a medicina, que você vê, né, de a glutamina, creatina, mal de Parkinson, enfim, estão mostrando que
Não é, né? Uma coisa é suplemento alimentar, outra coisa é doping, é bomba. São universos completamente diferentes, né? E a falta de informação é que leva a esse preconceito. E até o estigma que se gera com relação a essa questão hormonal, né? De também não classificar tudo como sendo bomba, até porque, inclusive, o atleta, às vezes, ele precisa de uma reposição hormonal. Isso pode, eventualmente, ser feito através do AUT, né? AUT, que é a autorização de uso terapêutico. Então, isso é pedido frente à confederação a qual ele se submete. E tendo a autorização, ele pode fazer o trabalho de reposição hormonal caso seja necessário, né? Então, agora, para as pessoas, as pessoas comuns, né, que não são atletas, mas que precisam, de repente, de uma adequação desses níveis aí, a gente tem como usar essas medicações sob o ponto de vista terapêutico. E isso de longe passa pela questão da bomba, do doping, enfim, né? Então, você citou a questão da mulher, né, se inserir no meio do esporte competitivo e ter muito preconceito. Essa questão ainda é tida com muito preconceito hoje em dia, né? Mas a gente nota que cada vez mais as pessoas ganham esclarecimento nesse sentido aí e buscam por informações e buscam bem-estar, né? Eu acho que hoje quem tem interesse em buscar bem-estar tem informações de qualidade na internet, no YouTube, tem como buscar subsídio profissional, né? Basta a pessoa, como você fala, né? Basta querer e ter vontade de correr atrás, né? É bem isso, Lucas. Então, assim, principalmente programas igual aqui o nosso do Operação Saúde, que trazem informação real, informação verídica. Infelizmente a gente sabe que existem muitas fake news, informações, más informações, mas acho que a pessoa tem que pelo menos procurar, no mínimo, ir em busca da informação correta, quebrar esse paradigma, quebrar os preconceitos, porque a falta de informação é que acaba trazendo esses preconceitos, esses paradigmas aí contra ao que às vezes é bom, e a pessoa, por falta de conhecimento, passa uma informação aí que não é verídica e acaba denegrindo a imagem, denegrindo o uso do produto. Então a gente está aí justamente para isso, para dar a nossa cara a tapa, dar o nosso conhecimento às pessoas, a quem quer realmente o conhecimento, para poder disseminar aí boas informações com conhecimento, com relevância, com bom uso. E é disso que a gente tem que ir atrás. Eu acho que a gente tem aí uma certa missão, né, Lucas, para poder levar isso para as pessoas. Não, sem dúvida nenhuma. Eu nem achei que a gente fosse ter tanto assunto. Esporte nos move, né? Então... A gente está com o tempo já mais do que estourado, né? E queria te agradecer pela presença, dizer que eu acho que a discussão da nossa pauta aí são temas prazerosos para a gente, mas frente a quem nos ouve, eu acho que são temas de extrema relevância no que tem de prevenção, saúde, qualidade de vida, né? Então é satisfatório trazer esses temas aí a conhecimento do público em geral. Eu queria te agradecer, pedir para você deixar uma mensagem final aí pra gente, antes da gente encerrar mais um programa. Obrigada, Lucas. Como eu sempre falo, é muito bom estar aqui, podendo trocar essas ideias, essas informações, aprendendo muito. Operação Saúde é informação, é informativo da área da saúde, e esporte é saúde. Então a gente está aqui para falar sobre saúde para todo mundo e desejar também que todos possam se olhar um pouquinho mais, analisar como é que está a saúde física e mental, porque isso é bom para você, isso é bom para a pessoa e para todos que estão ao nosso redor. Então, bora cuidar da saúde, que a semana está só começando. Pessoal, grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de vocês, né? Até semana que vem estaremos de volta aí com mais uma Operação Saúde. Fique com Deus e até a próxima. Tchau! Para realizar exames, o que você leva em conta na hora de escolher um laboratório? Confiança, credibilidade, tecnologia